quando a gente fala de liderança, o teste é normal. Quando você chega num ambiente que você é promovido, alguém vai te testar. Mas é importante que você, com sabedoria, coloque a pessoa no lugar dela. Olha, eu entendi o que você falou, mas vamos fazer do meu jeito. Até para a pessoa entender, você precisa ser firme, você não precisa ser grosso, você não precisa maltratar, não. Apenas ser firme, com educação, com sabedoria, e você, aos poucos, vai ganhando o respeito dessas pessoas. Excelente. Esteja preparado para enfrentar a desconfiança de quem te conhece há muito tempo, né? Exatamente. As pessoas vão desconfiar de você. Então, se você se prepara, você tem mais facilidade para enfrentar. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Está começando agora mais um episódio do Pode Comunicar, o podcast que ativa o seu conteúdo. E hoje eu estou recebendo Cleiton Pinheiro e nós vamos falar sobre histórias de Israel. No início desse mês, nós estivemos lá numa caravana que durou cerca de 10 dias. Foi um período de muito aprendizado, de muitas experiências e nós vamos compartilhar algumas delas aqui com vocês e também entregar algumas lições que nós trouxemos da Terra Santa. Cleiton, muito obrigado por você estar aqui mais uma vez no Pode Comunicar. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. É sempre uma honra estar aqui com vocês. Se a gente quiser te achar nas redes sociais, Cleiton Pinheiro, como que a gente faz? Instagram, Cleiton C. Pinheiro. E no YouTube também, Cleiton Pinheiro. Então lá tem conteúdo para gestão das suas emoções, gestão de pessoas, autoconhecimento, tudo que está relacionado a gestão das suas emoções você vai encontrar nas minhas redes. Excelente. O Cleiton fala muito sobre autoconhecimento e isso é muito importante para os dias de hoje. Então, gente, estivemos na Terra Prometida. Eu tive pela segunda vez, Cleiton também, sendo que a primeira a gente não... Eu fui em 2018. Eu fui em 2019. E voltar na Terra Santa é incrível. Eu estive em lugares que eu não conhecia ainda, apesar de eu já ter ido uma vez. E trouxe de lá lições que não tinham entrado na minha cabeça antes. Então, assim, foi transformador. Voltei uma nova pessoa e voltei com muito gás, com muita vontade. Fiz uma série de lives e agora estou gravando esse episódio. Queria que você contasse, Cleiton, desses lugares que você foi, visitou, revisitou, o que te deu, assim, alegria, satisfação? Como é que foi? Aliás, conta, como é que é Israel? Para quem não conhece... Fala primeiro dessa diferença, o quão diferente Israel é do Brasil. A primeira vez que eu fui em Israel, eu voltei com uma certeza. Todo mundo precisa ir em Israel. Independente da sua religião, independente do que você acredite. Porque é uma viagem que não tem como você não voltar diferente. É uma viagem na história, é uma viagem na Bíblia. Entendeu? Então, assim, essa foi a certeza que eu voltei. Então, sempre que eu posso, a pessoa tem a oportunidade, vai a Israel. Porque é uma viagem que vai marcar a sua vida. Então, assim, você volta... Eu lembro que na primeira, o Tiago fez uma ceia lá no túmulo e ele falou assim, vocês não estão voltando, vocês estão sendo enviados. É mais ou menos isso. Uau. Porque o nível de direção que você recebe de Deus, a maneira como o Espírito Santo fala com você, é algo extraordinário. Sim. Então você literalmente mudou um nível, agora você vai viver um outro tempo, porque você teve o entendimento, você passeou na Bíblia, é mais ou menos isso. E é legal porque... Quando você lê, você cria uma imagem na sua mente, vamos falar assim. Quando você chega, não, mas não é assim. Não, o tanque de Betesda não é assim não é tão grande assim não, gente. Ele era menorzinho e tal, porque você criou na sua mente. Exatamente. E quando você chega no local, aí faz todo sentido o que a Bíblia está falando. Você fala, caramba, então é por isso que a Bíblia tinha aquele detalhe, falou isso, falou aquilo, e aí muda, entendeu? Eu lembro que na primeira vez que eu estive na cidade velha de Jerusalém, e agora, quando eu voltei, e quando eu voltar de novo, eu vou sentir a mesma coisa. A sensação de que eu estou voltando no tempo. Porque é muito diferente. As pessoas se vestem de forma diferente. A comida que é oferecida, né, que está ali exposta, é diferente. É tudo diferente daqui. E entrar na Cidade Velha, a Cidade Velha de Jerusalém, para quem não sabe, Jerusalém ela é uma grande cidade e no meio dela tem um pedaço da cidade que é cercado por muralhas. Essa é a Cidade Velha de Jerusalém. É onde tudo aconteceu. O que foi construído da muralha para fora começou no final do século XIX. Então é recente. Do lado de fora tem VLT, tem hotel moderno. Lá dentro, parece que você está de novo na época de Jesus, no século I. É incrível.
pedra, aquelas pedras Sim. douradas para tudo quanto é lado, né? Que são pedras calcárias. Então, a energia daquele lugar, para mim, é incrível. E outra coisa que me impressiona muito, a cidade velha de Jerusalém, ela é dividida entre as maiores religiões do mundo. Você tem um grupo de cristãos, Sim. você tem um grupo de muçulmanos e você tem um grupo de judeus. Então, a todo tempo, você está esbarrando com um deles. E isso é super incomum. É uma coisa que a gente não vê no Brasil. E existe um respeito, né? Entre Sim. eles, no sentido de, essa aqui é a minha área, aqui você se comporta de um jeito, aqui você vai se comportar de outro. Existe esse respeito lá dentro. Tanto que, pra gente, você vai passando é normal, mas você percebe que para eles não. Cada um tem o seu espaço, cada um tem ali o seu ambiente, e eles vivem ali em comunhão. Você não tem problema com isso. É excelente. Eu queria que você contasse, Cleiton, sobre a sua experiência lá, no lugar que mais te tocou, que mais te traz uma lição, para a gente entregar aqui para os nossos ouvintes, espectadores. Um lugar que me tocou, na primeira vez que eu fui, eu dei uma aula no Monte do Precipício. E aí, eu lembro quando o Thiago falou assim, você vai dar uma aula no monte, no primeiro, no segundo dia que nós chegamos lá. Tem uma pergunta. Queria que você me contasse para a gente onde fica o Monte do Precipício, porque eu sei. E para quem está nos ouvindo ou nos assistindo pelo YouTube, manda agora o link para um amigo, para uma amiga. O Cleiton vai começar a contar agora uma história que vai te ajudar. Com certeza vai ajudar para os seus amigos. Você, compartilhando esse link, você está ajudando a ampliar o alcance dessa mensagem transformadora. Vamos lá. O Monte do Precipício ele fica em Nazaré. Para você entender a história, Jesus volta. E quando ele começa ali a pregar, quando ele começa a ministrar, nesse momento ele fala que ele é o Messias. Uhum. E as pessoas não acreditam. Como assim ser o Messias? Você está aqui com a gente até pouco tempo, você é carpinteiro, você estava ali trabalhando, agora você vem falar a mim que você é o Messias? E aí a multidão começa a ficar enfurecida, tiram ele e levam ele até esse monte na intenção de jogá-lo lá de cima. Exatamente. E a Bíblia fala que ele sai pela multidão. E ali ele desce, ele sai do monte em Nazaré. Só que ali, qual que foi o aprendizado? E para mim fez todo sentido. Por que que mexeu comigo? Eu sou líder há mais de 15 anos, gerenciando equipes, administrando tudo. E eu sei que uma das dificuldades que um líder tem, e eu passei por isso, é quando você é promovido na própria equipe. Uhum. Então, quando eu era gerente de loja e eu fui promovido a diretor regional, então nesse momento eu vou gerenciar os gerentes. Só que eu fui promovido na mesma região que eu trabalhava. E eu lembro da dificuldade, eu tive que ter muito jogo de cintura, porque é um grande desafio. Exato. E nessa passagem você vai perceber que Jesus fala que profeta de casa não tem honra. E para quem já passou por isso sabe, quando você é promovido na própria equipe, é um grande desafio, porque é mais ou menos o que Jesus ouviu. Como assim, Daniel? Agora você vai ser o nosso líder? Você estava com a gente aqui até semana passada, pô. Você fazia um monte de coisa errada, agora você... Não é o caso de Jesus, Sim. mas como líder muita gente escuta. Exato. Então ali aquilo para mim fez todo sentido. Eu imaginei realmente o desafio de Jesus em falar para aquele povo e eles não acreditarem a ponto de querer jogá-lo lá de cima. A ponto de querer matar Jesus. Exatamente. O que é interessante contribuir aqui com essa história que é o seguinte. Jesus ele nasceu em Belém. Né? A gente sabe que a Bíblia conta que a estrela de Belém guiou os reis magos. Mas ele cresceu em Nazaré, que é a cidade onde tem a sinagoga, onde ele abriu o livro, que era o livro de Isaías, e leu: o Espírito Santo de Deus está sobre mim. E ele me chamou para pregar as boas novas. É esse trecho que o Cleiton está se referindo. Tanto que Jesus é chamado de quê? Nazareno. Ele é o Jesus de Nazaré. Então ele começa a fazer as andanças dele pela região da Galileia e quando ele volta para Nazaré, ele se revela o Messias. Fala: eu sou aquele que tinha que vir. Dos poucos momentos, vamos falar assim, que Jesus realmente revela. Sim. Entendeu? É, e aí acontece isso. Esse é o start, ou seja, ele volta para casa dele, muito provavelmente as pessoas que estavam na sinagoga ouvindo, muito provavelmente não, com absoluta certeza, porque está escrito na Bíblia. Questionaram ele. Foram pessoas que viram Jesus crescer, e é o que o Cleiton está falando. Você está na empresa, você está lá no seu trabalho, as pessoas estão 5 anos trabalhando com você, e aí você ganha um cargo, você é alçado. O que acontece? A mesma coisa. As pessoas não que vão te aconteceu com levar a Jesus. sério, vão te questionar, vão te desafiar. Será que é líder mesmo? Deixa eu ver. No caso de Jesus, chegaram ao cúmulo de querer
jogá-lo de cima do precipício. E qual é a sua sugestão, Cleiton? Você é um cara que fala de autoconhecimento, de gestão de pessoas. O que uma pessoa que sofre esse tipo de rejeição deve fazer? O que me ajudou muito você tem que fazer a leitura certa. No meu caso, o que me ajudou? Eu já entendi que eu teria esse desafio. Então eu não poderia simplesmente chegar e falar, eu quero desse jeito e acabou. Porque existem várias maneiras de você direcionar o seu time. Você pode mandar? Pode, porque você tem autoridade, mas você vai pagar um preço por isso. Você não vai ter engajamento, o time não vai estar do seu lado. Então eu tinha cada situação, exemplo, para cada loja que eu chegava, eu tinha que tratar de uma maneira diferente. Porque eu tinha líderes que ele olhava para mim de uma maneira superior, tipo assim, cara, eu estou aqui há anos, está começando agora. Não tinha problema desde que ele me respeitasse, porque eu o respeitava. E tinha líderes que não, que ele já se colocava debaixo da autoridade e falava, não, o que você direcionar eu vou fazer. Então essa sensibilidade é importante. Muito bom. Para cada situação, você talvez vai precisar tratar de uma maneira. Entendeu? O que eu não... Eu sempre fiquei atento. Sempre as pessoas vão te testar. Quando a gente fala de liderança, o teste é normal. Quando você chega num ambiente que você é promovido, alguém vai te testar. Mas é importante que você, com sabedoria, coloque a pessoa no lugar dela. Olha, eu entendi o que você falou, mas vamos fazer do meu jeito. Até para a pessoa entender, você precisa ser firme, você não precisa ser grosso, você não precisa maltratar, não. Apenas ser firme. Com educação, com sabedoria, e você, aos poucos, vai ganhando o respeito dessas pessoas. Excelente. O Cleiton, essa dica que ele está dando aqui é interessante. Ó. Esteja preparado para enfrentar a desconfiança de quem te conhece há muito tempo. Né? Exatamente. As pessoas vão desconfiar de você. Então, se você se prepara, você tem mais facilidade para enfrentar. E precisa ter uma mudança no comportamento também, porque até ontem nós estávamos juntos no mesmo cargo. Hoje você foi promovido. Você precisa mudar um pouco. Você não pode continuar brincando, dando a mesma liberdade, porque eu posso confundir. Sim. Então você, como líder, precisa fazer essa leitura. Que agora você mudou o cargo e, às vezes, por uma necessidade emocional ou para poder se sentir aceito, as pessoas continuam, não, eu sou do mesmo jeito. Não, não, não. Agora você foi promovido. Você tem uma responsabilidade, a sua postura muda. Eu lembro, eu trabalhei por 17 anos como repórter em 3 jornais do Rio de Janeiro. E num jornal que eu trabalhei por mais tempo, eu lembro que tinham 2 amigos, mais velhos do que eu, que começaram no jornal na mesma época, no mesmo cargo. Só que 10 anos depois, que aí quando eu começo a trabalhar com eles, 10 anos depois, um era editor, um era chefe, o outro continuava no mesmo cargo. E o que continuava no mesmo cargo, eles eram no passado, eles foram no passado melhores amigos. Mas quando um virou chefe e o outro continuou no mesmo cargo e o tempo foi passando, eles se distanciaram. E o que continuou no mesmo cargo dizia assim, esse cara aí tá cheio de mar, ele faz umas coisas também que eu não tenho coragem porque eu tenho ética. É isso. Começou a falar mal do cara que tinha virado chefe. Eles saíram do mesmo lugar. Um avançou, o outro continuou. Até porque quando você vira chefe, além da responsabilidade, você também tem um salário melhor. Então, prosperou um pouco mais, né? Acho que se manter num grande emprego por muito tempo já é um ponto positivo. Mas tem gente que consegue além. E quando você vai além, quem ficou para trás vai falar mal de você. E aí onde eu falo muito sobre a questão do autoconhecimento. Você vê, porque olha a crítica que ele fez contra o outro. E se você perguntasse para ele, mas você queria ser promovido no lugar dele? Ele falou, claro que não. Esse negócio de promoção para mim é bobeira. Estou feliz aqui. Não tá não. Ele queria sim. Sem dúvida. Porque ele não foi, ele começa a criticar. Aquilo que você não tem um domínio, você acaba rejeitando. E muitas pessoas criticam. E isso é ruim. Isso é falta de autoconhecimento. Ou seja, aqui tem 2 pontos que a gente tem que trabalhar para entregar aqui para os nossos ouvintes e espectadores. 1, se você for a pessoa que vai se destacar, você precisa preparado. Blindar para isso. Para quê? Para você não sofrer uma bala emocional. Exatamente. As pessoas me odeiam e agora? Exatamente. Isso não deixe isso te travar. Agora, se você for essa pessoa que continua no mesmo ponto, você tem que ter outra postura. Tem que identificar o que está te travando. O sentimento. Exemplo, eu vi várias pessoas sendo promovidas na minha frente. Quando eu falo na minha frente, é porque você gera uma expectativa. Sim. Então eu achei, eu vou ser promovido primeiro que fulano. De repente fulano era promovido. Então eu tinha que trabalhar muito internamente para não me perder e não jogar fora tudo aquilo que eu tinha construído. Porque é comum as pessoas jogarem fora. Pô, o Daniel acabou de chegar e foi promovido primeiro do que eu. Não, essa empresa aqui, ela não... Isso e aquilo... E você se perde, você joga fora tudo que você construiu. Exato. Então, o autocontrole nesse momento, para quem ficou, é muito importante. O autocontrole, botar a emoção no lugar e trabalhar dobrado.
Exatamente. Continua entregando, continua fazendo, porque não existe como você não gerar resultado positivo se você intensifica o seu trabalho. Não tem Agora como. posso falar algo que é importante aqui. Quem fica, você fica chateado. É normal, porque você é um ser humano. Sim. Hoje, olhando para minha história, olhando para o meu passado, Deus foi perfeito. Porque realmente, quando eu achei que eu já estava pronto, eu não estava ainda. Por isso que Deus não permitiu. Excelente. Então, a bênção antecipada, ela pode virar uma maldição na sua vida. Por isso que Deus não permite. Então, não aconteceu para você ainda, fica tranquilo. Eu sei que na sua cabeça você tem certeza que você já está pronto, que você está fazendo aquilo. Mas Deus sabe o que é melhor para você, por isso que Ele não dá o que você pede, Ele dá o que você precisa. Exatamente. Porque muitas vezes você não tem noção do que você precisa. Exatamente. Então isso Não aqui sabe é pedir. Exatamente. Né? Agora eu vou falar sobre a região, a cidade, o local que eu fui, que eu voltei nele e que foi especial da primeira vez, eu vou contar por quê, e continuou sendo, e eu acho que sempre que eu voltar lá, em Cafarnaum, que fica na região da Galileia, é uma cidade banhada pelo Mar da Galileia, sempre que eu voltar lá, eu vou me emocionar, porque essa cidade, de alguma forma, mudou a minha vida. Quando eu fui lá em 2018, foi a primeira vez, eu ouvi o guia de turismo contar pra gente, olha, foi aqui, nessas pedras, debaixo dessas árvores, que Jesus começou a entregar a mensagem dele. E eu que sou jornalista, pós-graduado em cinema, ou seja, eu estudo comunicação há muito tempo, quando eu ouvi aquilo, aquela informação conectou com o meu conhecimento, e eu falei, caramba, Jesus também é, além de Salvador, além de Filho de Deus, além do cara que faz milagre, ele também é o maior comunicador de todos os tempos, porque foi nessa cidadezinha. Cafarnaum, gente, se você nunca viu foto, nunca foi, Cafarnaum é nada, né? Estrategista. Né? Isso faz parte da estratégia de Jesus. É. E eu comecei a pesquisar, foi daí que eu tive a ideia de escrever o livro. Descubra sua mensagem, multiplique seguidores. Eu falei, mas por que Cafarnaum foi escolhida para ser a cidade onde Jesus começou a selecionar os seus discípulos? Foi a cidade que ele escolheu para morar e foi a cidade que ele escolheu para começar a pregar. Sim. Porque, como você contou, ele anuncia que ele é o Messias em Nazaré, aquele é o start do ministério dele, mas ele está dentro de uma sinagoga. São poucas pessoas Sim. que veem ele fazendo isso. Ele escolhe Cafarnaum para começar a falar. Por quê? Porque é um ponto estratégico. E é isso que eu quero compartilhar com você. A partir dessa história de Cafarnaum, eu quero compartilhar isso com você. Mas é o que você falou. Quando você chega, que você olha, as fichas caem, muda a sua percepção. Muda. Que é o que você falou. Quando você chegou em Cafarnaum, você entendeu. Ah, agora eu entendi. Aí você identificou que Jesus também era um excelente comunicador. Exato. E aí você olha, por que ele começou a pregar ali? Por que ele fazia naquele local acústica? Uma série de coisas que tem ali, Uhum. que você lendo, às vezes são detalhes que passam desapercebidos, mas no local você olha e você fala, olha só, faz todo sentido, tinha que ser aqui. Jesus, como a gente falou, nasceu em Belém, cresceu em Nazaré, onde aconteceu o episódio do Monte do Precipício. E ele escolhe Cafarnaum, porque Cafarnaum é uma cidade que era banhada, continua sendo até hoje, banhada pelo Mar da Galileia. Era uma cidade que tinha uma centúria, que é um batalhão do Império Romano. Lá também tinha um posto de coleta de impostos e era a cidade próxima da Via Maris. A Via Maris é a maior rota comercial da época. Ela ligava a África, o Egito, né, até a Síria. Ou seja, os mercadores da época, os comerciantes da época que pegavam essa estrada para vender os seus produtos em outros pontos do mundo, paravam em Cafarnaum para pagar o imposto. Os soldados romanos trabalhavam lá. E, por ser uma cidade banhada pelo Mar da Galileia, tinha um porto. Tinha muitos pescadores. Ou seja, Jesus escolhe um grande centro para começar a entregar a mensagem dele. Então, o pescador ouvia, levava a mensagem para o outro lado. O soldado romano ouvia, levava a mensagem para Roma. A Bíblia fala, né? E a sua fama corria até a Síria. Por conta da Via rota. Maris. E o mercador que ia para a África ou para a Síria, para a Ásia Menor, ele também levava a mensagem de Jesus. Ele falou, caramba, estive em Cafarnaum e ouvi um cara falando muito bem. Ele dizia sobre o reino dos céus. Podemos falar que Jesus era intencional? Total. Pois é. O tempo inteiro. Só que poucas pessoas aprendem isso com Jesus. Jesus, o que ele fazia, ele era intencional.
Claro. Quando ele fala não conte para ninguém, o não é intuitivo do sim, que a ciência descobriu depois de anos. É intencional, porque a pessoa sai Para falando. provocar. Exatamente. Aí, esse é o ponto que eu acho que as pessoas têm que aprender com Jesus. Aí a pessoa vai fazer algo e ela, não, vou fazer por fazer. Não, não, seja intencional como Jesus. Qual é o verdadeiro sentido? Qual é o verdadeiro propósito do que você está fazendo? Exato. Porque quando você olha dessa maneira, os resultados mudam, o impacto na vida das pessoas muda, você atinge mais pessoas, porque você realmente está sendo intencional naquilo que você está fazendo. A intencionalidade, eu não estou falando aqui de uma maneira negativa, não. Existem maneiras, pessoas que são intencionais no intuito Sim, de ajudar as claro. pessoas, de transformar, de realmente de levar o evangelho, de ensinar. Então, acho que essa intencionalidade falta muitas vezes para algumas pessoas. Tem gente que depende da inspiração. Ah, quando eu estiver inspirado, eu vou fazer. Deixa acontecer, que as coisas vão se Eu acho que isso é desenrolando. cômodo. É cômodo você falar pouco de isso. preguiça, né? Terceiriza para Deus. Não, quando Deus permitir... Não, Deus já te deu saúde, você está respirando, todo dia você está em pé. Por que você não fez a sua parte para que Deus possa fazer a Ou dele? então o pior, né? Se Deus quiser, vai acontecer. Só Mas que Deus já quer. Ele quer, ele te mostrou o caminho, ele te mostrou o que fazer. O que você está esperando para ser intencional na hora de ajudar as pessoas? E para concluir essa história de Cafarnaum, quero que você entenda que, assim como Jesus, você precisa ter um lugar estratégico para entregar a sua mensagem. Jesus tinha uma mensagem, tem, graças a Deus até hoje, para sempre terá, das boas novas, da salvação. E ele queria que essa mensagem chegasse ao maior número de pessoas possível. Então o que ele fez? Ele escolheu um lugar onde o mundo inteiro circulava, passava e ouvia o que ele estava falando e ia levar adiante. Aí eu te pergunto, qual é a sua Cafarnaum? Qual é o seu lugar estratégico para entregar a sua mensagem? É o Instagram? É o YouTube? É o Spotify? É o Facebook? É o Twitter? É o TikTok? É a rua? É o trem? É o jornal, a televisão, é o rádio? Você precisa ter um lugar estratégico para que a sua mensagem seja ouvida pelas pessoas e ela se espalhe por todo mundo. Muito bom. E a sua Cafarnaum, Cleiton, qual é? Então, olha que interessante. A live Conectando com Inteligência eu realizava no Instagram. Então, toda segunda, terça e quarta, 21 horas, eu estava lá no Instagram. Aí um especialista em redes sociais, que ele já me seguia, me acompanhava, ele falou, na verdade, conversando com o Thiago compartilhou e depois ele falou para mim, olha, o seu conteúdo não é para o Instagram, você tinha que estar no YouTube. Olha. Por causa do ensino, do que você compartilha, as pessoas gostam, precisam assistir mais de uma vez, então tem que estar lá. Na hora que ele falou, eu mudei. Então, exemplo, naquele momento eu achava que o Instagram era o melhor caminho, e aí vem um especialista, vem um conselheiro, vem uma direção, vem um conselho, olha, o que você compartilha é melhor você colocar no YouTube. Foi quando eu potencializei o meu canal e realmente todos os dias lá você tem conteúdo para o desenvolvimento. Agora, por que também? Porque eu me permitia ouvir. Claro. Eu poderia chegar e falar, não, tá bem lá, tá crescendo, tá tudo bem. Não, o que ele falou, eu parei, refleti, fui pro YouTube. Excelente. E lá, ela tá crescendo, tá expandindo, todos os dias testemunhos, muita gente aprendendo e escrevendo. Você entra nos comentários e você vê os testemunhos que tem lá. Não, maravilhoso. Então, eu quero reforçar aqui, não é apenas o Cleiton, eu não sou o único, não é só o Thiago que tem uma mensagem. Você que está aí, do outro lado da tela, ou então do outro lado do Spotify, nos ouvindo, ou do Deezer, você também tem uma mensagem. Você não está aqui à toa. O que você precisa é descobrir, aperfeiçoar e entregar a sua mensagem, assim como Jesus fez, assim como o Cleiton está fazendo, assim como eu estou fazendo. Sabe por quê? Porque tem muita gente que está esperando para ouvir o que você tem para dizer. Tem muita gente que precisa ouvir a sua experiência, saber como você resolveu um problema, porque o problema que você resolveu é o mesmo que aquela pessoa está passando agora, ela precisa encontrar a saída. Então, o que você tem dentro de você é um tesouro. Não guarde a sua mensagem para você. Encontre a sua Cafarnaum e entregue a sua mensagem. Agora vamos para uma fase final aqui do nosso podcast. Estamos caminhando aqui para o final, mas vamos contar mais uma história de Israel. Já falamos de Nazaré, falamos de Cafarnaum e essa última é especial. Nós vamos falar sobre o Monte Sião. E eu e Cleiton vamos contar um pouco. Queria que você falasse... só para falar de Cafarnaum. Por que voltar lá foi especial? E por que eu acho que sempre vai ser especial? Porque quando eu fui, 4 anos antes, eu tive a ideia do livro. Dessa vez eu voltei com um livro publicado.
E tem uma frase que diz assim, não tem nada como você voltar num lugar que continua igual e ver o quanto você mudou. Eu falei, caramba, foi aqui que eu tive a ideia do livro. E eu escrevi, eu entreguei o livro para as pessoas, porque, Cleiton, tem muita gente que tem ideia e fica só com a ideia na cabeça. Não coloca em prática. Mas isso tem uma ligação com o seu controle emocional. Se você não tiver uma gestão das suas emoções, a mesma mente que te dá uma ideia brilhante, ela vai lá e sabota. Pode ver que é assim. Todos os dias você tem várias ideias, ideias excelentes, mas a mesma mente que te deu uma ideia excelente, depois ela vai lá e sabota, ela acaba com aquela ideia. Caramba. Enfim, não adianta nada. Ó, isso é uma coisa que você tem que aprender a controlar, né? Se você Exatamente. acompanhar o conteúdo do Cleiton, você vai pegar essas dicas. Né? Mentorcast, a gente fala muito sobre autoconhecimento, gestão, vai ajudar bastante. Então, assim, não adianta só ter a ideia. Você precisa colocar em prática. Eu sou outra pessoa hoje, graças a Deus, porque eu tive a ideia. Encontrei pessoas que me ajudaram a botar o projeto. E você vai papel. perceber que quando você teve a ideia do livro, quando Deus te mostra, talvez você não teve a ideia dele totalmente pronto. Não. Você começou e foi aperfeiçoando. E Deus Isso. foi te direcionando. Não, isso aqui não vai ficar legal, vou fazer assim. O perfeccionismo impede muita gente de começar. Porque ela quer começar da maneira perfeita. Não. Começa. E depois você vai aperfeiçoando. Depois você vai se surpreender com o resultado final. Eu tive a ideia, fiquei 2 anos estudando, relendo os evangelhos, olhando Jesus como comunicador, né? Analisando, ele falou isso aqui, por que ele falou aqui? Vou estudar. Fui buscando outras referências. E aí, em 2 anos, eu coletei o material que eu tinha. Quando veio a pandemia, estava todo mundo no lockdown, eu falei, vou escrever o livro agora. E aí escrevi o livro. Olha que legal. Você consegue enxergar Jesus como comunicador? Muito. Como líder? Sim, Como mentor? sim, Como professor? sem dúvida. Você entendeu? A grandeza, o quanto Jesus nos ensina, que você consegue de diversas maneiras olhar para ele e falar, poxa, Jesus também se enquadra nessa hora. Também é meu mentor, também é meu Sim. professor, também é meu conselheiro, também é meu líder, também é meu amigo. Exatamente. Não é à toa que ele é a pessoa que você precisa conhecer e ter do seu lado todos os dias da sua vida. Jesus Cristo de Nazaré. E voltar agora lá em Cafarnaum foi legal porque, eu já conhecia a cidade, mas tem esse lance do Você livro. tem uma ótica diferente também, né? Só que dessa vez tinha o Thiago Nigro e o Flávio Augusto palestrando Sim. pra gente lá, né? Exatamente. Não, essa viagem ela foi muito marcante, porque você está na presença, Thiago Brunet, Flávio Augusto, Thiago Nigro, batismo do Thiago Nigro. A gente sabe o quanto essa decisão é uma decisão importante na nossa vida. Então a gente esteve ali presente, a gente fez parte ali daquele momento, que é extremamente importante para ele. A gente sabe quantas vidas vão ser impactadas através da vida do Nigro também. Exato. Entendeu? Então, assim, essa viagem ela foi muito especial, ela foi muito marcante. E a segunda vez, quando você volta, você tem uma ótica diferente para algumas coisas, porque você perde um pouco aquele impacto, uau, né? Estou aqui pela primeira vez, e você começa a olhar detalhes que até então, da outra vez, você não tinha olhado. Sim. Então, isso também é bacana. E nós, dessa vez, fizemos um documentário. Filmamos o batismo no Rio Jordão. Então, assim, é um filme que conta, que tira dúvidas sobre o batismo. E foi uma oportunidade. Eu vou para Israel de novo? Então eu vou levar minha câmera de novo, eu vou filmar, eu vou trazer de lá um conteúdo para ajudar mais pessoas, né? Eu acho que a gente também não pode desperdiçar as oportunidades que surgem na nossa frente. Sim, tem uma foto que eu tirei de uma moça quando ela acabou de sair do batismo. A foto eu achei muito forte, porque a emoção que ela sentia, então aquela coisa de você olhar para a foto e você, na foto, na imagem, você entender o que ela estava sentindo Uau. ali. Demais. Porque esse momento ele é muito mágico, ele é muito importante na nossa vida. Maravilha. Vamos falar agora do Monte Sião. Quando eu fui em 2018, eu não passei por lá. Nessa viagem foi a primeira vez que eu entrei no Monte Sião. E eu sei e já sabia da grandiosidade histórica do Monte Sião. Tem um salmo que diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. O Monte de Sião era uma fortaleza, é uma fortaleza. Sim. E ela era ocupada na época de Davi pelos jebuseus, e Davi tomou o Monte Sião e fez do Monte Sião a casa dele. Davi, entre tantos feitos como rei de Israel, não é à toa que ele é o maior rei de Israel de todos os tempos. Um deles foi ter tomado o Monte Sião e ter levado a capital do reino
para aquela região de Jerusalém. Davi é responsável por isso. Então eu sabia dessas histórias quando eu estive lá. Só que eu não sabia o que eu ia encontrar quando eu entrei no cenáculo. Eu sabia que o cenáculo era o local da última ceia. Quando Jesus ensina a ceia, quando Jesus reúne os seus discípulos, sabendo que ele vai morrer, sabendo que ele vai para a cruz, ele faz uma celebração e ele ensina uma forma deles celebrarem o nome de Jesus. Eu sabia que estava ali, mas nessa viagem eu aprendi mais coisas sobre aquela região. Eu vou contar para vocês agora. Quero primeiro que o Cleiton fale sobre o Monte Sião, sobre a experiência dele de estar lá. Quando você chega e você é o que você falou, você começa a fazer a ligação, então assim, você tem um impacto, porque não tem como você não construir isso na sua cabeça e não trazer para o seu dia a dia e trazer como algum aprendizado. Então, exemplo, quando você fala da ceia, aí é interessante porque você está ali, aí você consegue medir a distância de onde Jesus foi crucificado, do túmulo, tudo. Então você já começa a imaginar como se você voltasse, é o que você falou no começo. Você volta no tempo. Volta. Porque você olha e você busca justamente tirar um pouco dessa, vamos dizer, da vida atual, mas como que era na época de Jesus? Poxa, Jesus estava aqui. Então aqui eles fizeram a ceia, daqui a pouco levaram ele, olha o tanto que ele andou, entendeu? Incrível. Então não tem como não mexer com você isso. Não tem. Não tem. Então, assim, é interessante porque você vai perceber que toda vez que a gente entra em algum lugar e o guia começa a falar, fica todo mundo em silêncio, mas é como se estivesse todo mundo viajando. Você está voltando no tempo no que o guia está falando. Você está buscando aquela imagem, construir aquele cenário. Você voltar e visualizar aquilo. E o que me surpreendeu lá no cenáculo foi saber que naquele mesmo local onde aconteceu a última ceia, foi onde teve o Pentecostes. A descida do Espírito Santo. Eu não sabia que tinha sido no mesmo lugar, porque o cenáculo era como se fosse um restaurante onde eles se encontravam para conversar, para comer, para beber alguma coisa. Que agora você olhando faz sentido. Você fala, poxa, então eles estavam reunidos ali novamente, provavelmente conversando, e de repente Jesus aparece. Aí vem o Espírito Santo de Deus. Incrível, eu não sabia que era no mesmo lugar. E no subsolo do cenáculo, é óbvio, gente, que o cenáculo, como ele era naquela época, não existe mais, tá? Foi destruído, a cidade foi invadida depois de Cristo, e eles construíram uma igreja. Então, você entra numa igreja e o guia fala para você, ó, foi nessa região aqui, né? Não é o mesmo chão, não é o mesmo chão, porque foi construído de novo. Só que no subsolo do cenáculo... É na mesma localidade, mesma região. No lugar onde foi a última ceia e no lugar onde foi o Pentecostes, tem um subsolo, e no subsolo está o túmulo do rei Davi. Simplesmente o maior rei de todos os tempos. Isso eu também não sabia. E eu me surpreendi de que existe um ambiente em que muita coisa importante acontece e aconteceu. Eu falei, caramba, eu preciso estar nesses lugares. Quando você chega, se você pegar hoje, igual você falou, me surpreendi porque eu não tinha feito a ligação. Faz sentido. Então ali era o túmulo. Jesus reúne. Então, exemplo, se ali era o túmulo, já era um local sagrado, já era um local que representava algo muito forte. Jesus faz a ceia, que para os discípulos ali também foi impactante. Sim. Ter ceado com ele pela última vez. Então eles voltam para esse local, porque já existia aquele ambiente, aquela atmosfera, e também tem a experiência com o Pentecostes. Então, assim, hoje você olhando, você fala, poxa, realmente faz sentido, você consegue encaixar. Mas até então passou batido e você não tinha feito a ligação. E foi especial para você estar nesse lugar? Foi. Foi porque é o que eu falei para você. Você volta no tempo, você fica procurando pegar os detalhes. Poxa, como será que foi? A porta estava fechada, estava aberta, tinha essa janela, não tinha? Como que era a casa, como que era isso? Você entendeu? Isso mexe com você. Você volta diferente. Então quando você pega, exemplo, quando você vai num local como esse, você pega a Bíblia para ler, muda. Muda. A primeira leitura ela é uma, a segunda leitura depois que você passou no local é outra. Porque aqui é a mesma coisa. Quando a gente fala do túmulo, qual é a imagem que você tem do túmulo? São de filmes que você assistiu. Sim. E você imagina. Quando você chega lá, muda um pouco. Claro que é parecido porque os filmes são baseados ali já na história, mas é diferente. Então, na sua mente, mexe, muda. Você, como se até aqui era dessa maneira, daqui para frente agora eu faço outra leitura. Demais. Gente, então, estar nesses lugares especiais vai te
acrescentar muita coisa, vai te transformar. Foi por ter estado em Cafarnaum que eu tive a ideia de escrever um livro, foi por ter escrito um livro que eu comecei a entregar essa mensagem. Sabe um lugar que mexeu muito comigo? As 2 vezes. O Mar da Galileia. Uau. Então, eu lembro que a primeira vez o Tiago estava ministrando uma aula, e eu lembro que eu olhei, e nós estávamos ali todos sentados, ouvindo, aprendendo, e eu olhei para os outros barcos e o pessoal tirando foto ou fazendo oração, mas assim, nós estávamos no Mar da Galileia aprendendo. E a segunda vez a mesma coisa, eu senti a mesma coisa. Então o Mar da Galileia mexe comigo. Não sei, tem a questão da atmosfera, tem a questão do ambiente, você saber que Jesus passou por ali, esteve ali, Nossa. entendeu? É o que eu falei, aí você fica imaginando Pedro. Nossa. Então assim, o Mar da Galileia realmente mexe. E a paz que você sente. Demais também. Na hora que ele desliga o barco, que você fica realmente só à deriva, ali você sente uma paz, é diferente. Eu acredito, não tenho dúvida nenhuma, que Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares. Ele está dentro do seu coração, está do seu lado. Só que estar lá é especial. Sim. Tem a questão do conhecimento que a gente adquire, de saber que lugar é aquele. Tem a questão de você estar mais sensível a buscar a presença de Deus, e você está ali no Mar da Galileia, onde Jesus esteve, onde ele andou sobre as águas. Então, assim, é especial, é transformador, e sempre será bom voltar lá. Sem dúvida. Agora, Cleiton, vamos entregar aqui para os nossos ouvintes e espectadores 3 dicas e um conselho que vale mais que ouro em pó. Essa é uma coisa que eu sempre faço aqui no Pode Comunicar. Pode escrever aí, você fala primeiro, vamos lá. Você precisa pagar o preço para estar nos lugares especiais. Às vezes, o preço é financeiro. Também é financeiro. Às vezes, é o tempo. Que é a moeda mais valiosa que existe. Às vezes, é a sua paciência. Né? Às vezes, o descanso. preço é vencer o cansaço. Estou cansado, mas eu vou lá. Eu vou fazer. Eu vou pagar esse preço para estar num lugar especial. Essa é a primeira dica. Olha que interessante o que você falou, isso aqui é importante, eu queria reforçar. Quando você fala assim, eu fui em Israel pela segunda vez, as pessoas, caramba, Daniel já foi 2 vezes. Mas elas não imaginam o preço que você pagou para ir em Israel 2 vezes. Sim. Quando ela acompanha você no seu Instagram, que ela vai pelos stories, pelo feed, por tudo que você postou, ela tem ela faz uma leitura. Mas ela não imagina que você levou quase 24 horas para chegar lá. Foi duro. Ela não imagina o que você caminhou o dia inteiro, que nós pegamos chuva. Não foi... Ficamos 10 dias lá comendo uma comida que não é igual que a a nossa. comida não é uma comida igual. Então, assim, alguns lugares você chegava e você se alimentava bem, outros você não tinha. Você paga um preço. E que nem você falou da questão do cansaço, tem a questão do preço financeiro, tem a questão do tempo. Tem. Então, não tem como, se você quer crescer, se você quer avançar, se você quer estar em ambientes relevantes, não tem como você não pagar o preço. Exato. Não espera cair do céu, não, gente. Vá ao encontro desses lugares e pague o preço para estar neles. Segundo. A segunda dica que eu queria compartilhar aqui é: você precisa ter uma estrutura emocional. As pessoas esquecem disso. Então você olha para o ambiente, você fala, não, eu quero estar naquele ambiente, eu quero estar com aquelas pessoas, mas você precisa ter uma estrutura emocional. Por quê? Primeiro, ambientes relevantes, nem todos você vai abrir a boca, a maioria você vai entrar e vai ficar em silêncio. E ficar em silêncio para algumas pessoas é algo muito difícil. Como assim, eu vou estar nesse ambiente e não vou falar? Não, não vai falar. Por quê? Porque ali você é o menor, e como você é o menor, você é o que tem que aprender. Exato. Em silêncio você é o que mais cresce, você é o que mais aprende. Sim. Então, exemplo, quando você está num ambiente igual Israel, você está com o guia, quem que é o especialista? É ele. O que você faz? Você fica em silêncio aprendendo. Se você não tem estrutura emocional, você quer falar. Quer mostrar que sabe, né? Principalmente quando ele fala algo que você já ouviu falar, o que você sabe. Aí você quer complementar. Então, a estrutura emocional é fundamental. Por quê? Não é difícil você chegar a ambientes relevantes. O desafio é permanecer. E a permanência ela tem uma ligação com o seu comportamento. E o comportamento tem uma ligação com o seu controle emocional. Excelente. A terceira dica que a gente vai deixar aqui é crie expectativa. Eu vi muita gente falando assim, eu vim sem expectativa nenhuma, o que acontecesse estava bom. Eu criei expectativa. Teve um lugar que a gente ia, que foi onde teve a multiplicação dos peixes. Eu estudei, eu reli de novo o trecho, porque eu queria gravar um vídeo naquele lugar. Acabou que a gente não foi, mudou o roteiro na hora, fomos para outro lugar, não deu para ir. Eu fiquei frustrado. Mas se eu tivesse ido lá, eu estava preparado, porque eu estava com a história na cabeça.
Por outro lado, eu fui surpreendido ao entrar no Monte Sião. Eu já sabia de muita coisa de lá, mas fui surpreendido com novas informações. Então, eu tinha uma expectativa e eu, mais do que suprir, eu fiquei encantado. Eu lembro da expectativa quando a gente foi no tanque de Betesda, porque até então eu conhecia a história, e aí eu gerei uma expectativa, falei, caramba, eu vou chegar lá, vai ter o tanque. Tô imaginando aquele tanque redondo, porque foi assim que eu construí na minha cabeça. E quando a gente chegou, que você vê que é enorme, aí faz todo sentido, porque que o paralítico estava ali do lado, tinha muita gente, as águas subiam, entendeu? Porque era difícil de jogar na água. Porque era difícil de jogar. Eu falei, imagina, um tanque deve ser pequeno, redondo, realmente. A água subiu, tipo, você imagina aquele só esguicho de água assim? Não, as águas se agitavam realmente. O tanque, ele é enorme. Incrível. Entendeu? Então, como é que você cria expectativa? Estudando, buscando informação, conversando com quem já sabe, conversando com quem já foi. Crie expectativa no seu coração. O problema não está em criar expectativa, e sim colocar expectativa na pessoa errada ou na coisa errada, tá bom? Acho que esse é um ponto que você precisa abraçar e chamar de teu. Agora, Cleiton, para nós encerrarmos esse episódio, História de Israel, aqui do Pode Comunicar, eu queria que você entregasse para a nossa audiência um conselho que vale mais do que ouro em pó. Eu vou pegar um gancho do que você acabou de falar. Você falou sobre expectativa nas pessoas e tal. Não basta você estar em ambientes relevantes. Você também precisa estar com as pessoas certas. Porque se você estiver em ambientes relevantes com as pessoas erradas, você pode se distrair, você pode se frustrar e você pode voltar de lá sem nenhum aprendizado. Exato. Isso eu aprendi nessa viagem. Exato. Ficou muito claro para mim. Não basta você somente estar nos ambientes certos, relevantes. As pessoas corretas também precisam estar ao seu lado. Gente, esse conselho, de fato, vale mais do que ouro em pó. Se você se atentar a isso, não basta estar nos ambientes corretos. Você precisa estar com as pessoas certas. As pessoas erradas vão desviar a sua atenção, vão mudar o seu rumo, vão impedir que você chegue aonde você merece estar. Então, além dos ambientes corretos, você precisa estar com as pessoas certas. Cleiton Pinheiro, muito obrigado, cara. Eu adorei esse bate-papo aqui. E eu estou esperando o senhor lá no Mentorcast agora. Me chama que eu vou. Já convidado aqui, tá? Já vê o dia que ver a agenda dele, que dia que ele pode ir lá. Maravilha. Rio um pouco com o Wesley. Muito obrigado pela presença. Gente, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado a você que ficou até aqui. E eu te faço mais um pedido. Pega o link desse episódio, manda para um amigo, manda para uma amiga. Se você estiver assistindo pelo YouTube, faz um print da tela, posta no seu Instagram, nos stories, me marca o Cleiton Pinheiro e a gente vai repostar alguns desses prints, tá bom? A gente se vê semana que vem com mais um episódio do Pode Comunicar. Eu desejo a você saúde e paz.